Olá, seja muito bem-vindo aqui ao canal Fé, Salvação e Obras. E hoje neste vídeo eu gostaria de falar com você a respeito do meu livro, Romanos 9, à luz do contexto original. Mas o que tem de tão importante assim no capítulo 9 de Romanos e o que me levou a escrever este livro? Bom, Romanos 9 é frequentemente citado por aqueles que defendem a doutrina calvinista da predestinação e a teologia da substituição. Sobre a teologia da substituição, eu já falei bastante a respeito dela aqui no canal. É aquela ideia de que a igreja substitui Israel nos planos divinos após Israel rejeitar, entre aspas, a Yeshua. E eu falo rejeitar, entre aspas, porque os primeiros discípulos eram todos judeus. E em Atos capítulo 21, verso 20, nós temos o registro de que em Jerusalém haviam milhares de judeus que criam em Yeshua no tempo dos apóstolos. Portanto, não foi todo Israel que rejeitou a Yeshua, mas sim parte de Israel. E a teologia calvinista da predestinação é aquela doutrina que prega que Deus predestinou pessoas para a salvação ao mesmo tempo em que predestinou muitos outros para a condenação. Segundo essa doutrina, o homem não tem livre-arbítrio. Se alguém se arrepende dos seus pecados e se volta a Deus, é porque Deus escolheu ele para ser salvo. E pronto. Desta forma, o homem não tem escolha alguma com relação a render-se a Deus ou não. E por mais maluca que possa parecer essa doutrina, e de fato ela é, existem muitos irmãos nossos que estão no engano devido a essas doutrinas. E quando nós, usando as Escrituras, nós refutamos essas doutrinas, recorrentemente os defensores dessas doutrinas citam Romanos 9, principalmente os versos a seguir. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são de Israel. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Romanos 9, 6 e 8. Como está escrito, amei a Jacó e odiei a Esaú. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois, diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Romanos 9, 13 a 16. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? Romanos 9, 21. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Romanos 9, 30 a 31. Diante deste cenário, para combatermos as ideias da doutrina calvinista da predestinação e a teologia da substituição, não basta apenas citarmos versículos onde temos a eleição irrevogável de Israel e as escolhas dos homens, suas responsabilidades e consequências. Senão nós vamos entrar naquela famosa guerra de versículos, onde um grupo apresenta os versículos em que se baseiam suas ideias, outro grupo apresenta os versículos que contradizem essa ideia, e aquele que apresentar o maior número de versículos é o vencedor da batalha. Não, não é assim que funciona. Nós precisamos de dar respostas honestas a esse texto, ou então nós assumiremos que a Bíblia possui contradições e que qualquer um pode fazer dela doutrinas conforme quiser. Daí a importância de analisarmos Romanos 9 à luz do seu contexto original, resgatando o contexto original em que Paulo escreveu essas palavras e procurando entender o que o autor queria dizer com estas palavras. Mas qual é esse contexto original que o livro resgata para responder às questões suscitadas pela teologia calvinista e a teologia da substituição? Bom, em primeiro lugar, o resgate da identidade do autor. Se nós queremos compreender corretamente Paulo,
precisamos considerar a sua formação e os conceitos que ele carregava consigo desde a sua mocidade. No livro, eu começo por traçar a identidade de Paulo como um judeu, um fariseu, criado aos pés de Gamaliel. E só para se ter uma ideia da proporção do quanto esse resgate da identidade pode afetar nossa leitura de suas cartas, o termo predestinação, usado por Paulo em suas cartas, revela um conceito e uma doutrina tipicamente farisaica, amplamente tratada no Talmud e citada inclusive por Flávio Joséfo. E essa doutrina da predestinação farisaica não tem absolutamente nada em comum com a predestinação calvinista, pois, na doutrina farisaica, a predestinação existe para confirmar e potencializar o livre-arbítrio do homem. Segundo as palavras do próprio Flávio Joséfo, aprove a Deus misturar os decretos divinos com os arbítrios dos homens. Assim, nós podemos entender melhor o que Paulo tinha em mente quando usava o conceito de predestinação em suas cartas. O segundo aspecto deste contexto original que eu procuro resgatar no meu livro são as citações que Paulo faz à Torá e aos profetas neste capítulo 9 de Romanos, e são muitas citações. E não é razoável nós imaginarmos que Paulo estaria citando um texto para defender uma ideia oposta à ideia do texto citado, a não ser que ele estivesse propondo uma releitura do texto original, o que não é isso que ele faz. Ele usa essas citações para reafirmar suas ideias. Assim, analisar as citações que Paulo faz neste capítulo 9 vai nos levar a ter uma compreensão mais profunda do que o apóstolo Paulo estava afirmando, as ideias que ele estava apresentando a partir dessas citações. Bom, se você gostou desse assunto e ficou curioso para conhecer Romanos 9 à luz do contexto original, eu estarei deixando logo aqui abaixo um link onde você poderá adquirir o exemplar. E se você ler e gostar e achar o tema realmente relevante para outros irmãos do Messias, eu te peço que você nos ajude na divulgação deste trabalho. Te convido também a se inscrever no canal e ativar os sininhos de notificação, assim você será avisado sempre que nós postarmos um novo vídeo. Que o Eterno nos abençoe. Shalom!